Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente termina nossa conversa sobre o livro Save the Cat, ou Salve o Gato em português, do autor Blake Snyder, no qual ele fala sobre os pontos necessários para se ter um bom roteiro de cinema. É claro que esses pontos podem ser adaptados para se escrever um livro também. Se você ainda não assistiu os 5 vídeos anteriores, eu vou deixar os links nos cards e na descrição. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que o Snyder chamou de as leis imutáveis da física do roteiro. Então vamos começar com Salve o Gato, que é o título do livro e é também a regra do roteiro que diz que o herói tem que fazer alguma coisa quando a gente o conhece para que a gente goste dele e deseje que ele vence. Que pode ser salvar um gato, por exemplo. O Snyder também fala de uma técnica chamada herói meio mal, que resolve o problema de fazer com que o público goste de um anti-herói o suficiente para torcer por ele. E para isso ele diz que basta fazer o antagonista ser pior. Ele fala também que você deve sintonizar a audiência com o personagem principal. Apesar de não ser necessário ter uma cena em todas as histórias na qual o herói literalmente salva o gato, ajuda uma velhinha a atravessar a rua ou é encharcado numa esquina para fazer com que a gente goste dele, você precisa pegar a audiência pela mão e fazer com que ela entre em sintonia com o personagem principal. Você precisa tomar esse tempo para colocar o herói em uma situação de forma que a gente torça por ele, não importa o que ele faça. Aí o Snyder fala sobre a exposição, que é a história prévia do personagem ou detalhes da trama que precisam ser contados para a audiência para que ela entenda o que vem a seguir. Mas é só para isso. Snyder também fala sobre um truque de mágica. Ele diz que a audiência vai aceitar apenas um truque de mágica por filme. É uma regra. Você não pode ter aliens mordidos por vampiros de forma que eles sejam aliens imortais, por exemplo. A outra regra é a regra da geleira, que ele fala para a gente ter cuidado com ela. Os riscos têm que ser aqueles com os quais as pessoas se importam. E o que pode acontecer precisa ser mostrado logo no início para que a gente saiba da ameaça iminente, senão você está violando a regra da geleira. O Pacto do Arco é a lei que diz que todo personagem na sua obra precisa mudar o curso da história. Os únicos personagens que não conseguem são os vilões. O arco é o termo que significa a mudança que ocorre a qualquer personagem do começo, passando pelo meio, até o final de cada jornada do personagem. Quando a gente consegue traçar o crescimento e mudança pelas quais todos os personagens passam, é um poema. O que você está dizendo em essência é: essa história, essa experiência é tão importante, tão transformadora para todos os envolvidos, até para você da audiência, que afeta todas as pessoas de sua órbita. A mudança é a medida que nos diz quem venceu e quem perdeu na habilidade de mudar. Para ter sucesso na vida é preciso conseguir se transformar. A imprensa no roteiro. A menos que a sua obra seja sobre a imprensa ou que envolva um problema global e que a gente siga os personagens por todo mundo e que seja importante para que todos eles se conheçam, deixa a imprensa de fora. Só um comentário aqui, eu particularmente não achei essa regra muito válida, e você? Deixa aí nos comentários. A próxima regra é: o herói precisa ser proativo. É a lei. Se ele não for proativo, ele não é um herói. E aqui tem uma lista de checagem que ele deixa pra gente. Ele pergunta: o objetivo do seu herói é claramente colocado no setup ou na preparação? Aquilo que ele quer é óbvio para você e para a audiência? Faça com que o objetivo seja verbalizado e reiterado com ações e palavras por toda a obra. A próxima pergunta da checagem é: as pistas do que fazer depois chegam até o herói ou ele as procura? Seu herói não pode receber as coisas por destino, ele precisa trabalhar por cada pequena vitória. A próxima na lista de checagem é: o seu herói é ativo ou passivo? Se ele for passivo, você tem um problema. Tudo que o seu herói faz deve ser para atingir a sua necessidade de atingir o seu objetivo. A próxima pergunta é: os outros personagens falam para o seu herói o que fazer ou é ele que fala para eles o que fazer? Aqui está uma ótima regra geral. Um herói nunca faz perguntas.
O herói sabe que os que estão em sua volta procuram por respostas, mas o contrário não acontece. A próxima lei imutável é a seguinte: falando a trama. Os seus personagens não servem a você, eles servem a si mesmos. Eles devem entrar em cada cena com os seus próprios objetivos e dizer o que está em suas mentes e não na mente do escritor. Você deve revelar quem eles são e o que eles querem, seus sonhos, esperanças e medos, através do que eles dizem e da forma como eles dizem. Bons diálogos nos mostram o que está acontecendo mais nas entrelinhas do que está explícito. Sutileza é melhor. E falar a trama é como usar um machado, é um exagero. A próxima lei é mostre, não conte. Quando você mostra e não conta, você deixa espaço para os seus personagens serem o seu melhor, ou seja, ativos, com os seus próprios planos e objetivos para estar ali. Como na vida, o caráter é revelado pelas ações e não pelas palavras. Você devia ficar mais preocupado com o que está acontecendo agora do que o que aconteceu antes da história começar. A próxima lei é: faça o vilão ser mais cruel. A gente não consegue proteger o herói do perigo e o desafia. A gente precisa colocá-lo em situações que são pouco além do que ele consegue aguentar. E fazer o vilão mais cruel automaticamente faz o herói ser maior. O herói versus o vilão. O herói e o vilão são um conjunto e devem ter as mesmas habilidades e forças, com o vilão sendo um pouco mais poderoso do que o herói porque ele está disposto a fazer coisas inconcebíveis para vencer. Dê uma vantagem para o vilão. Fazer o vilão parecer invencível faz com que o herói tenha mais coisas para serem admiradas. O local da trama. A regra é: não é o suficiente que a trama ande, ela precisa ser mais rápida e com mais complexidade até o clímax. Mais coisas precisam ser reveladas sobre cada personagem ao longo de cada passo da trama para que toda a ação seja importante. Intensificando a trama. Enquanto o cerco do vilão se fecha contra o herói, as coisas acontecem mais rapidamente. A pressão exercida pelas forças opostas finalmente vão explodir no clímax do ato 3 com muita energia e emoções. Se você não vê a sua trama se intensificar do meio até o final, você tem um problema. Emoções diversas. Fazer da sua história uma experiência emocional usando todas as emoções é o que importa. Se o seu roteiro tem apenas uma nota emocional, volte e use as cores para te ajudar. Onde está a sua cena de desejo? Onde está a sua cena de frustração? Onde está a sua cena assustadora? Se você não tem essas cenas, pegue uma cena que é apenas engraçada ou apenas dramática e tente inserir uma das cores que estão faltando. Ao variar as emoções, você cria uma experiência muito mais gratificante para todos. Se o seu roteiro está cheio de linhas que são da vida real e parecem reais, mas soam estranhas, você não está trabalhando arduamente o suficiente para trazer os seus personagens à vida. Tonalidade de personagem. Personagens envolventes falam de forma diferente da gente. Eles têm uma forma de falar as coisas, mesmo as coisas mais mundanas que os colocam acima da média. O diálogo do personagem é a sua oportunidade de revelar o caráter dele e contar quem é essa pessoa como se ele estivesse dizendo quem ele é. A forma como alguém fala é um traço e pode enfatizar o seu passado, os seus demônios interiores e o seu ponto de vista sobre a vida. Toda vez que um personagem fala, é a sua chance de mostrar isso tudo. Teste de diálogo ruim. Pegue uma página do seu roteiro e cubra os nomes das pessoas que estão falando. Agora leia o diálogo. Você consegue distinguir quem está falando sem olhar os nomes? Em um bom roteiro, todo personagem precisa falar de forma diferente. Todo personagem tem que ter uma forma única de falar. Torne-o memorável para a mente do seu leitor. E essa foi a parte final do livro do Snyder. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Até o próximo vídeo. Boa escrita!